Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, olha, todo professor de matemática já se deparou em algum momento. Qual é o verdadeiro papel da história na nossa sala de aula? Será que é só uma curiosidade para quebrar o gelo ou tem algo muito mais profundo aí? Bom, vamos direto ao ponto, né? Por que a gente deveria sequer pensar em trazer história para uma disciplina que parece tão atemporal, tão universal? A gente sempre ouve falar dos benefícios. Humaniza o assunto, mostra que existem outros caminhos, mas, como a gente vai ver, a história da matemática tem um desafio que é só dela. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Olha só essa diferença que o Michael Free aponta. Na história da ciência, é muito fácil a gente olhar para trás e pensar: nossa, a teoria do flugisto, ou a ideia de que o Sol girava em torno da Terra. Isso ficou no passado, foi superado. Mas e na matemática? O teorema de Pitágoras é tão verdadeiro hoje quanto era há milhares de anos. Isso cria uma sensação de que a matemática não tem um passado de verdade, né? Parece que ela só foi acumulando conhecimento. E é justamente essa percepção que torna o uso da história na matemática algo tão complexo e, ao mesmo tempo, fascinante. Para a gente conseguir desvendar esse quebra-cabeça, vamos analisar o assunto usando diferentes lentes. A gente vai começar com as abordagens mais comuns, que são a motivacional e a curricular. Depois, vão mergulhar nas complexidades culturais, encarar de frente o dilema do historiador e, no final, tentar imaginar um novo jeito de reinventar a educação matemática. Vamos começar então com a abordagem que talvez seja a mais popular, a mais intuitiva, usar a história como uma ferramenta para motivar. Então, o ponto central aqui, o pulo do gato, é o foco no lado afetivo. O objetivo principal não é exatamente ensinar a história pela história, mas sim usar as narrativas, as anedotas, para combater aquela ansiedade que a matemática às vezes causa, sabe? Para quebrar um pouco o tédio e criar uma relação mais positiva com a disciplina. E isso se traduz em objetivos bem práticos no dia a dia. Por exemplo, a pesquisa do Pu-hong Liu mostra que muitos educadores realmente acreditam que, ao revelar as personalidades por trás dos teoremas, é possível despertar e manter o interesse da turma. A meta é mostrar que a matemática foi, e é, feita por gente de carne e osso. Essa citação do James Leitner resume perfeitamente o espírito da coisa. É aqui que entram aquelas histórias clássicas como a do Norbert Wiener, que era tão distraído que no fim de uma palestra tinha que esperar todo mundo sair do estacionamento para descobrir qual era o carro dele. É divertido, humaniza, com certeza. Mas fica a pergunta, isso ensina matemática ou ensina história de verdade? E aqui, a gente chega na crítica central que o Freed faz. Ao tratar a história como se fosse só um truquezinho para prender a atenção, a gente corre o risco de desvalorizar as duas coisas. A gente acaba passando a mensagem de que a matemática, por si só, não é interessante o suficiente e que a história não é um campo sério de conhecimento, mas só um baú de historinhas engraçadas. Ok, seguindo em frente, vamos para a segunda lente, a curricular. Aqui, a história deixa de ser só para motivar e passa a ser uma ferramenta para, de fato, ensinar o conteúdo. A palavra-chave aqui é ferramenta. A história se torna uma caixa de ferramentas para o professor atingir os objetivos do currículo de hoje. A gente pega um problema antigo, uma demonstração genial e traduz para o nosso contexto, para a nossa notação. Ou seja, o passado está a serviço do presente. Isso aparece de várias formas na sala de aula. A gente pode usar o problema da duplicação do cubo para praticar geometria analítica, por exemplo, ou mostrar a prova super elegante de Dandelin para seções cônicas. E tem também o famoso princípio genético, aquela ideia bem influente de que o caminho que a humanidade trilhou para desenvolver um conceito é o melhor caminho para o aluno aprender aquele mesmo conceito. A crítica aqui é sutil, mas muito poderosa. Quando a gente faz essa caça ao tesouro, a gente acaba separando a ideia matemática do seu contexto original. A gente apresenta a matemática do Dandelin, mas a história do Dandelin, do mundo em que ele vivia, vira um extra, um opcional. É como se o conteúdo histórico fosse algo que a gente pudesse recortar da sua época sem perder nada. E essa crítica nos leva direto para a terceira perspectiva, que é a mais profunda e também a mais desafiadora de todas. Nessa visão, a história não é um complemento,
Ela é parte da essência da matemática. Com essa lente, a matemática deixa de ser vista como um conjunto de verdades abstratas, eternas, e passa a ser entendida como uma atividade profundamente humana, que foi moldada pela cultura, pela língua, pelo tempo. É a gente reconhecer que diferentes culturas em diferentes épocas fizeram matemática de jeitos muito diferentes para responder a perguntas muito diferentes. E, gente, isso aqui é uma virada de chave. É uma mudança radical. Humanizar a matemática não é mais só contar anedotas, é entender que ela é, por natureza, uma ciência humana. E aprender matemática nesse sentido é aprender sobre uma parte fundamental da nossa herança cultural e intelectual. A história vira o coração da disciplina. Só que, ao abraçar essa visão cultural, a gente cai direto num dilema fundamental. Uma tensão que todo historiador conhece muito bem, mas que para um professor de matemática pode ser paralisante. O filósofo Michael Oakeshott nos ajuda a dar nome a essa tensão. De um lado, temos o passado prático, que é aquele que a gente usa para os nossos objetivos de hoje. É a mentalidade da lente curricular, lembra? Do outro lado, tem o passado histórico, que exige da gente um esforço para ver o passado como se fosse um país estrangeiro, com suas próprias regras, seus próprios valores, um lugar que não existe para nos servir. E quando o passado prático domina completamente, a gente cai numa armadilha que o historiador Herbert Butterfield chamou de interpretação Whig. O que é isso? Basicamente, a gente olhar para trás e selecionar só os vencedores, só as ideias que levaram direitinho até o nosso conhecimento atual. A gente ignora os becos sem saída, as controvérsias, os outros contextos. A história vira uma linha reta de progresso que, convenientemente, termina na gente. E aqui está o dilema do professor no dia a dia. A gente tem um currículo para cumprir, cheio de conceitos modernos e superpoderosos. É natural que, ao olhar para a história, a gente busque o que é relevante para esse currículo. Esse processo, quase que inevitavelmente, acaba nos empurrando para uma abordagem Whig. A gente sacrifica a complexidade do passado para servir às necessidades do presente. Então, a gente está preso? Se quisermos ser historicamente corretos, temos que jogar o currículo fora? E se quisermos seguir o currículo, temos que distorcer a história? Bom, o Fried, seguindo outros pesquisadores, sugere uma saída, mas ela exige que a gente reinvente o que significa ensinar matemática. A mudança de mentalidade é justamente essa, sair da história como ferramenta e ir para a história como meta. Em vez de usar a história para ensinar o currículo, a gente repensa o currículo de uma forma que ele passe a acomodar a história, como uma forma de conhecimento matemático que é válida e essencial por si só. E uma proposta bem concreta para isso é a abordagem hermenêutica de Janke. A ideia é simplesmente brilhante. A gente não finge que o aluno não sabe a matemática de hoje. Pelo contrário, a gente usa esse conhecimento. O aluno se aproxima de um texto original, digamos, um texto de Al-Khwarizmi, não para aprender a fórmula de Bhaskara, porque ele já conhece, mas sim para atuar como um intérprete, investigando. Nossa, por que ele pensou desse jeito? O que é diferente aqui? O que me surpreende? A tensão entre o nosso olhar moderno e o texto antigo se torna o próprio objetivo da aprendizagem. Isso aponta para um caminho totalmente novo. A matemática passa a ser vista como uma coleção de textos que precisam ser lidos e interpretados. Ensinar matemática começa a se parecer um pouco com ensinar literatura. A gente lê, interpreta, discute os grandes textos. Não para achar respostas fáceis, mas para entrar num diálogo com o passado, reconhecendo que ele é estranho, é diferente, e é por isso mesmo que ele nos ensina tanto sobre o nosso próprio presente. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma provocação, na verdade. Essa abordagem exige uma mudança muito profunda no nosso papel. A gente deixa de ser só um transmissor de um currículo fechado para se tornar um guia na arte da interpretação. É um desafio e tanto, mas que talvez seja o caminho para devolver à matemática o seu lugar de direito como uma das maiores e mais fascinantes aventuras da história humana. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas,